Pronto. Vou agora fazer o compartilhamento da tela. Legal. Carlão, vamos começar? Pronto. Dá para ver? Agora dá. Ótimo. A dúvida é se dá para ouvir. Está dando para ouvir? Dá para ouvir. Dá para ouvir? Como? Dá. Como? Dá. Vamos lá. Eu estou no máximo do volume e ainda assim está fraco. Tá Bom, vamos lá. Tá bom. Então, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre neoclassicismo, romantismo e impressionismo. Logo de cara, nessa primeira figura, a gente tem duas caricaturas que são bem típicas da época e que depois a gente detalha. E o maravilhoso castelo de Neuschwanstein, que fica em Füssen, na Alemanha, construído pelo rei louco Ludovico II, que a coisa que ele mais gostava eram as óperas de Wagner. Nós vamos falar sobre Wagner, pelo menos, durante a exposição. Esse castelo tem a forma dos castelos típicos medievais da Alemanha. Lugar maravilhoso. Pode seguir, Wagner. Bom, século XVIII, o que a gente pode dizer? A marca principal do século XVIII é a primeira revolução industrial, que se realiza com o vapor, tanto na máquina como no motor. É um período muito caracterizado por guerras de sucessão em diversos países, Guerra dos 7 Anos, que envolve a Europa inteira, e a desgraça do terremoto de Lisboa de 1755. É fundada uma colônia na Austrália e Nova Gales do Sul. Os Estados Unidos conseguem a independência da Inglaterra e fazem a Constituição. Logo em seguida, Revolução Francesa, e como parte da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos, primeiro do homem, depois da mulher. No começo do século, aparecem as ideias iluministas, e essas vão ser responsáveis pela criação dessa beleza de enciclopédia que vocês veem no centro, ao alto. Outras figuras importantes da época são os reis da França, o rei da Prússia, Frederico Grande, Pedro Grande e Catarina a Grande da Rússia, Maria Teresa da Áustria, que se cercam de artistas, e com isso daqui o patrimônio cultural aumenta. Aparece a teoria liberalista de Adam Smith, Lavoisier funda a química moderna, Montgolfier os irmãos Montgolfier realizam o primeiro voo humano em balão, o Linneu classifica os seres vivos, animais e vegetais, Euler monta o cálculo integral, Alessandro Volta descobre a pilha, o princípio da eletricidade, e finalmente são reveladas ao mundo as ruínas de Herculano, Pompeia e Olímpia, que dão um impacto muito positivo nas artes. Finalmente, museus, né? O British Museum, o Louvre, são inaugurados, assim como o Teatro Scala de Milão. À esquerda, vocês têm um pórtico na avenida principal de São Petersburgo, construído também nessa época, e que mostra claramente a iluminação de hoje em São Petersburgo. Pode seguir, Wagner. Neoclassicismo. Então vamos lá. O neoclassicismo é basicamente uma reação ao barroco e ao cúmulo do barroco que se chamou rococó. Ele é inspirado na arte greco-romana, mais na grega romana, e ela foi baseada nos trabalhos de dois históricos da arte, principalmente do Winckelmann, que diz o seguinte: a arte grega é um exemplo de nobre simplicidade e quieta grandeza. Com isso, ele não queria que fossem copiados os exemplos da arte grega, mas que pelo menos fossem imitados. Aparece um livro da autoria de um tal de Bayard sobre as antiguidades de Herculano, que acabavam de ser descobertas, a arqueologia estabelecida como ciência, na arquitetura interna e às vezes até na externa,
aparecem estilos de decoração, Luís XVI, estilo diretório, império, que refletem a monarquia, né, a Revolução Francesa e logo depois o Napoleão. Existe uma forte conotação política no neoclassicismo. Por exemplo, as águias imperiais romanas aparecem nas pinturas do exército de Napoleão. E o próprio Napoleão é muitas vezes representado como Júpiter olímpico. No século seguinte, principalmente na segunda metade, nós vamos ver cidades da Europa, tipo São Petersburgo e Munique, que realmente são museus a céu aberto de arquitetura neoclássica. O movimento neoclássico continua mais tarde nos Estados Unidos, e até no século alguém formula, dentro do princípio neoclássico, uma cidade ideal de Nova Delhi, e essa cidade de Nova Delhi provavelmente decolaria se não fosse a segunda. A dança da Isadora Duncan é realmente neoclássica. E aí aparecem as outras figuras neoclássicas, digamos, do século XVIII. Os ingleses, Milton, Paraíso Perdido, Robinson Crusoe, Swift, As Aventuras de Gulliver, aparecem os primeiros romances eróticos, violentos, e a crítica da aristocracia romanceada. Voltaire escreve comédias e escreve o Elogio do Otimismo. Rousseau é um educador, ele escreve um livro chamado Emílio, que é o início da educação. Montesquieu escreve o Poder das Leis, e com isso daqui vem os três poderes. E o Diderot é outro cara que se alia a D'Alembert para produzir a enciclopédia. O teatro também aparece através de várias comédias, e um carinha chamado Metastasio, na Itália, começa a fundir o teatro com a música. No Brasil e em Portugal, os movimentos neoclássicos aparecem muito claramente com os artistas, tipicamente os inconfidentes. Né? A grande maioria dos inconfidentes que escrevia no formato neoclássico. E André Chenier diz: escrevemos versos antigos com novos pensamentos. Esse André Chenier vai ser uma das vítimas da Revolução. Mas acho que é só. Bom, do ponto de vista geral, o arcadismo e o formalismo e o racionalismo aparecem como técnicas do neoclassicismo. São técnicas muito apuradas, muito exatas, muito geométricas, principalmente na arquitetura, né? E na escultura é perseguido o ideal de Fídias. Fídias, aquele famoso cara grego do Partenon, né? Também é uma preferência em termos de metais, dos materiais, perdão, pelo mármore branco. O mármore branco também vai ser usado bastante na arquitetura. E na arquitetura, um detalhe que, além do racionalismo exagerado, da geometria exagerada, também aparece, o conforto das mansões e a intimidade das mansões é bastante valorizada. Pode seguir, Wagner. Enquanto o Wagner não muda, mudou. Esse cara é um dos grandes pintores do neoclassicismo. Ele é o Davi, ele é o pintor de Napoleão. Antes disso, ele também tinha sido o artista oficial da Revolução Francesa. E ele é um amante do teatro. No quadro mais à esquerda, no alto, tem a morte de Sócrates. Então, Sócrates, no contexto, né, ele está sendo condenado a se matar, ele vai tomar cicuta, todos os discípulos dele mostram a dor, e ele fica revoltado com tanta dor. Ele diz: não, tem que ser assim, porque eu tenho que superpor o dever com o Estado acima de qualquer consideração pessoal. Então, vocês veem do lado esquerdo o Casagrande chorando. Do lado direito, o rapto das Sabinas. Depois que as Sabinas foram raptadas e levadas para Roma, os sabinos foram resgatar, e aí tem essa guerra,
e a Sabina se joga no meio com os filhos. Essa obra daqui é interpretada como sendo um resgate do Davi para com a esposa. A esposa tinha abandonado o Davi depois que o Davi, que fazia parte do Comitê Revolucionário, tinha votado pela morte do rei Luís XVI. E depois ele foi aprisionado pela própria Revolução. E aí a esposa voltou e se reconciliou com ele. O mais típico dos quadros dessa época é o assassinato de Marat, que vocês veem no canto esquerdo baixo. O Marat era um dos grandes chefes da Revolução Francesa. Comparativamente ao Robespierre, ele era bastante moderado, né? E ele foi assassinado em pleno banho por uma tramóia. Uma mulher chamada Charlotte Corday invadiu o lugar onde ele morava, levando, dizia ela, uma carta de uma mulher desesperada que estava precisando de dinheiro porque o marido tinha sido morto. E essa carta aparece na mão dele, escrita pelo próprio Davi. O Davi não presenciou essa cena, obviamente, mas ele tinha estado com o Marat alguns dias antes. E nesses dias ele tinha visto todo o aparato do Marat. Por causa da doença de pele, ele tinha que ficar numa banheira com água. Mas a cabeça tinha que ser protegida, assim como o próprio corpo por lençóis. E vocês veem também um móvelzinho meia boca que servia de escrivaninha para o Marat. Ele era jornalista, né? Sim. O que eu ia falar mais do Marat? L'Ami du Peuple. Finalmente aparece o Napoleão. A carreira militar do Napoleão, fora da França, começa no fim do século XVIII, e nesse século XVIII ele faz uma incursão à Itália. E para isso ele atravessa os Alpes. E aí é tratado brilhantemente por Davi, né, atravessando o Passo do São Bernardo. A única coisa que não é verdade em toda essa história, né, quer dizer, o Napoleão cruzando, calmo sobre um fogoso corcel, é que, na verdade, ele subiu no lombo de uma mula. Ok, próximo. Bom, outro cara famoso é o Dominique. Eu falo Ingres, que eu fui educado num lugar onde o IM se pronuncia N, tá? Então, quem fala Ingres, me perdoe. Esse cara tinha vários hobbies. Um deles, ele tocava bem, e diz o Paganini que ele tocava bem, e chegou a ser o segundo violino da Orquestra de Toulouse. A maioria de todos esses pintores, ele fica fã de alguém, né? Ele estuda violentamente então, alguns quadros dele. Por exemplo, a banhista de Valpinson, de formas muito bem feitas, Walter Wagner. O Napoleão I Cônsul, a Grande Odalisca. Essa Grande Odalisca foi pedida por Carolina Bonaparte Murat. O que é Carolina Bonaparte? É uma irmã de Napoleão. Na verdade, o Napoleão foi rifando as irmãs entre os seus generais e amigos para ter mais poder na Europa. E no reino de Nápoles, foi Murat, o bom general de Napoleão, casado com a Carolina Bonaparte. A Odalisca não representa a Carolina Bonaparte, ao contrário de outras irmãs que foram retratadas por outros artistas. De qualquer maneira, há uma grande semelhança entre esse quadro e os quadros de Rafael. Logo embaixo à direita está o Rogério resgatando a Angélica. Essa história aparece como parte de um livro Orlando Furioso, um livro do Renascimento, de um tal de Ludovico Ariosto, né? E o Rogério, montando um hipógrafo, resgata a Angélica, que está acorrentada. Para aumentar a dramaticidade da situação, o Ingres ele mostrou o pescoço numa posição totalmente distorcida, que seria irreal. Mas, enfim, o que aconteceu? Posteriores artistas como Degas, Matisse, o próprio Picasso foram influenciados por Ingres, e a frase dele típica é: desenhar não é somente reproduzir um contorno. Se eu fosse colocar uma placa na minha porta, seria escola de desenho.
Na verdade, o Ingres é um maestro dos contornos. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Pode seguir, vai. Canova é um dos dois únicos italianos que aparecem nessa apresentação. Ele é um escultor fantástico chamado Novo Fidias, né? E ele ficou famoso quando ele ainda era adolescente, e num restaurante ele esculpiu na manteiga o leão alado de São Marcos. Isso começou a fazer a fama dele, e a partir daí ele foi adiante, sendo reconhecido por toda a Europa. E, na verdade, ele estava muito revoltado com a saída das obras de arte italianas levadas para a França, com as invasões napoleônicas. Mas, ainda assim, ele prestou serviços para Maria Luísa, segunda esposa de Napoleão, que aparece embaixo à esquerda, disfarçada de Concórdia, né? E ofereceu também as Três Graças para Josefina, depois que ela já tinha separado do próprio Napoleão. Esse detalhe das Três Graças para Josefina mostra claramente qual era o estilo do Canova. Ele esboçava modelos de tamanho natural em argila, revestia com uma camada de gesso. Aí ele marcava os pontos-chave, não sei se vocês veem, pequenas fissuras na argila no desenho mais à direita. Esses são os pontos-chave para a colocação do mármore. E aí, toda a equipe dele, que trabalhava com ele desde o começo, montava o mármore, sendo que ele dava o retoque final. Essa era a sistemática do Canova. Pode seguir, vai. Desculpa, volta. Fica aí. A Paulina Borghese, que aparece vencedora, embaixo à esquerda, ela é outra irmã do Napoleão. Essa foi retratada como ela realmente era. Ok, pode seguir. Um contemporâneo e rival do Canova foi o dinamarquês Thorvaldsen, que ficou famoso na terra natal, mas também prestou serviços, inclusive, para os papas. Então, na direita, né, as duas figuras, sendo um detalhe, são realmente a construção que ele fez do Pio VII. Que foi? Existem outras típicas que existem tanto com ele quanto com o Canova, por exemplo, as Três Graças embaixo. Existe uma série de culturas pelos quais ele teria sido acusado de pederastia, né? E, finalmente, existe um modelo. Esse daí ele simplesmente não esculpiu. Ele fez um molde, o modelo desse leão de Lucerna, que retrataria em Lucerna, na Suíça, né, os pobres soldadinhos suíços mortos na defesa do rei Luís XVI. Ô, Carlo, só um minuto. Esse túmulo do Pio VII está na Basílica de São Pedro, né? Perfeito, é isso aí. Ele andou por Roma também, e ele dividiu fama e glória com o Canova. Eu me lembro. Eu me lembro de ter visto. Os dois são considerados, na época, equivalentes, né? Hoje em dia, o pessoal prefere o Canova, que é menos rígido e menos formal, que é o que está escrito lá, inclusive. Ok, pode seguir. Aí aparece um arquiteto, Ledoux. Esse Ledoux, ele já era famoso quando ele fez a sua Saline Royale. Essa Saline Royale fica na França, mais ou menos perto de Besançon, né? E seria uma espécie de cidade modelo, que na verdade é uma modelo. É uma fábrica modelo contendo dois anéis elípticos. No primeiro anel você vê claramente a casa do diretor, você claramente vê a oficina e você vê alguns prédios de administração. E atrás existem moradias, existe o mercado, existe até um cemitério. Aqui, logo embaixo, existe um detalhe maiorzinho que mostra o pavilhão do diretor e o ateliê. E se vocês pegarem a segunda janela à esquerda do ateliê,
ela, que parece ser uma segunda janela, é o que tem no canto inferior direito. E dá uma ideia de como é que era o trabalho das mãos calejadas pelo sol, que era trazido das proximidades. Não, volta. O nosso amigo Ledoux também fez uma série de barreiras. Isso significa que Paris foi revestida de um cinturão alfandegário de 22 quilômetros, 22 a 24 quilômetros, e existiam barreiras onde o que vinha de fora, que podia ser vinho, que podia ser até prostituição, podia ser armas, pagava taxas para entrar. E sobraram dessas quase 50 construções, umas 4, sendo que a mais bonita, que sobrevive até hoje, é aquela que está no canto inferior esquerdo. Chama Barrière de la Villette. Bom, ele escreveu um livro, o Ledoux, Arquitetura em Função da Arte, dos Costumes e da Legislação, e no finzinho da vida dele, ele começou a criar uma arquitetura que falava por si mesma, ou seja, por exemplo, para esculpir, para arquitetar um bordel, ele fazia no formato de falo. Para a oficina de um tanoeiro, ele fazia em formato de barril. E vocês veem, por exemplo, aí um outro exemplo, o projeto da casa para vigias da propriedade rural. Ok, pode seguir. A arquitetura neoclássica é extremamente importante, né? Com base no ela reage aos exageros do barroco, e um exemplo típico é o estilo império, que reflete o Império de Napoleão. Bom, existe um historiador que, para purificar a arquitetura, repropõe a teoria grega. A França adere bastante ao retorno da arte grega, a Inglaterra já prefere o retorno à arte romana. E, em cima desse padrão, existe bastante crítica e exercida muita criatividade com relação, principalmente ao interior. O importante na arquitetura neoclássica é a descoberta de Pompeia e Herculano, que, embora não sejam descobertas grandes obras lá, ela cria um frisson geral, né? E com isso daqui a clássica se desenvolve. O urbanismo também começa a se desenvolver violentamente, principalmente em função de decoro e higiene, as cidades são redesenhadas. Certos imperadores, eles criam, eles importam artistas, né? Catarina II, acho que o Efim já tinha comentado que o Pedro II tinha importado Bartolomeu Rastrelli. A Catarina II também traz um monte de italianos, né? E com um deles, ele reproduz exatamente na Ermitage as lojas de Rafael no Vaticano. O Luís XV monta para sua amante, Madame de Pompadour, o pequeno Trianon em Versailles. A Pompadour não chega a usufruir, ela morre, aí o palácio fica para Madame de Barry, e em seguida, o Luís XVI, a Maria Antonieta se instala lá para cuidar dos seus jardins, dos seus amantes. E com isso ela acrescenta mais doses de popularidade a que ela já tinha, porque nem os nobres vão visitá-la aí. Em um determinado momento, talvez os nobres pudessem ter intercedido por ela. Finalmente, à direita, a Catedral de Kazan fica em São Petersburgo, e ela homenageia o general Kutuzov. Esse general Kutuzov, ele participa da guerra que Napoleão empreendeu à Rússia em 1812. Então, em 1812, Napoleão invade a Rússia. E o Kutuzov é o grande general russo que, num determinado momento, enfrenta. Ele sempre foge, mas num determinado momento ele enfrenta na Batalha de Borodino. E nessa Batalha de Borodino, os russos perderam, mas, como diria Dilma, ganharam, porque conseguiram frear o Napoleão, que, apesar disso, continuou andando até Moscou. E aí os russos incendiaram Moscou. E aí chamaram o segundo general, o general Inverno, para dar conta do Napoleão. Aí, finalmente, o Napoleão se retira
O Kutuzov vai atrás, intercepta Napoleão na ponte de Berezina, e essa é uma grande vitória dos russos e a primeira enorme derrota do Napoleão em terra. Do qual a França já tinha sido derrotada pela Inglaterra 2 vezes. O general Kutuzov sofreu muito durante esse tempo, morreu logo em seguida e está enterrado na Catedral de Kazan. Ok, Wagner, segue. Século XIX. Gente, o século XIX, para mim, depois do Renascimento, é o melhor dos mundos e acho que justificava, em algum momento, uma apresentação exclusiva. Eu vou tentar falar alguns fatos importantes do século XIX e depois partir para o concreto. Né? Bom, Napoleão já era cônsul da França. Em 1804, ele é sagrado imperador. E ele fica assim até 1813, quando ele perde. Ele é exilado para uma ilha, volta, reconstrói o exército e finalmente é derrotado, dessa vez definitiva, em Waterloo. E aí ele vai para uma ilha, como exilado para Santa Helena, e morre lá. Né? O que acontece entre a primeira queda de Napoleão e depois da segunda é um tal de Congresso de Viena, que tenta restabelecer a Europa no formato que ela era antes do Napoleão. Ela divide, mais ou menos da mesma maneira que as potências dividiram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. As potências são a França, que cuidará de Espanha e Itália também, a Inglaterra, a Áustria e a Rússia. Notem que a Alemanha está excluída. Nesse momento, a Alemanha é uma coleção de pequenos estados, dos quais o maior é a Prússia, que foi sempre o adversário do Napoleão. Entre 1808 e 1833, existe independência das colônias latino-americanas, algumas pacíficas, algumas marcadas por guerras violentas. Entre 1837 e 1901, a Rainha Vitória, na Inglaterra, ela cria um esquema comercial. Entre 1848 e 66, existem 3 guerras de independência da Itália, que visam conquistar terrenos, principalmente da Áustria, uma vez que o resto é conquistado mais ou menos na submissão pacífica. Então, a Itália, de 1866, já tem um formato muito parecido com a Itália de hoje, né? E sua capital já é Florença. A primeira capital foi Turim, em 65 foi Florença, em 71 será Roma. Em 1861 a 65, temos a Guerra de Sucessão dos Estados Unidos. Os estados do norte favoráveis à abolição da escravidão, os estados do sul, o contrário. Em 1864 e 70, Brasil, Argentina e Uruguai se unem contra o inimigo comum, Paraguai. Uma característica importante que dá uma ideia do progresso do século é exatamente as expos. Então, existem expos famosas em Londres, Nova York, Filadélfia, Paris, que mostram todo o desenvolvimento em várias áreas. Por exemplo, transportes, por exemplo, comunicações, e assim por diante. A Torre Eiffel foi exposta na Feira de Paris de 1889. Entre 1880 e 1892, existe uma guerra entre os colonos holandeses e os ingleses na África do Sul. E em 1894, ocorre o caso Dreyfus. Resumindo, Dreyfus é um judeu francês acusado de colaboração com os alemães. E isso nunca foi provado, pelo contrário. Mas ele foi aprisionado e, apesar do esforço de toda uma elite intelectual, ele só foi libertado muitos anos mais tarde e morreu praticamente disso. É um caso de fake news.
Na época, também no século XIX, aparece um monte de revoluções, um monte de movimentos secretos, o mais importante dos carbonários, e alguns movimentos feministas. Todo o Império Otomano, quer dizer, dos turcos, né, que dominavam a Europa Oriental, esfarela esse Império Otomano, e o que dá o pontapé, um dos pontapés iniciais é a própria Grécia. A Itália unificada, a gente já falou, a Alemanha também se unifica, e ela fica um país de enorme poder militar, e com poucos anos de unificada, ela já dá uma surra na França. A escravidão é abolida, mas, em compensação, ocorre um novo tipo de escravidão, que seria a colonização europeia na Ásia e na África. Nesse mesmo século, a imigração em massa começa, ocorre a segunda Revolução Industrial, que vai dar origem a todas as expos, né, e mais coisas, e a maioria dos países que se liberta, ele muda rapidamente para a república. A França fica na dúvida, então ela fica flutuando entre monarquia e república diversas vezes. O século XIX também é um século muito interessante porque aparece um monte de teorias filosóficas. Marxismo, idealismo, existencialismo, pessimismo do Schopenhauer, a teoria do super-homem de Nietzsche, e Freud começam os trabalhos de psicanálise. Outros fatos que acontecem, Champollion, que fazia parte da exposição de Napoleão de cifras e hieróglifos, aparecem os primeiros grandes jornais, o Figaro, o Observatório Romano, o Darwin elabora a teoria da evolução, o alfabeto Braille aparece, telégrafo, fotografia, telefone, lâmpada, selo, fósforos, metrô, motor a diesel, canal de Suez, Estátua da Liberdade, eletricidade, dinamite, Pasteur faz a pasteurização do leite, são isoladas. Em função dos esforços da enfermeira Florence Nightingale, fundada a Cruz Vermelha, trens parrudos, luxuosos acontecem, Oriente Express, por exemplo, e a própria Transiberiana. Nesse século, as primeiras expedições às vizinhanças dos polos, e o futebol, o basquete, o Comitê Olímpico Internacional, os Jogos Olímpicos também são desse século. Embaixo, uma pintura impressionista do Camille Pissarro, que eu podei, não estou falando nada do Pissarro, vou esperar a apresentação de janeiro ou mais adiante, né? E que reflete um dos boulevards de Paris. Esse boulevard vai da ópera principal, né? Da ópera Garnier até a ópera cômica. Fica mais ou menos a meio do caminho entre o Louvre e Montmartre. Okay? Pode seguir, Wagner. Bom, romantismo. Então, o romantismo é uma característica de fim do século XVIII, né? E a ideia é explorar o infinito, a necessidade de explorar o infinito. Então, vai haver uma teorização do absoluto, do infinito da realidade, que muitas vezes coincide com a natureza, e que deixa o homem meio desesperado. E isso se identifica no titanismo. Os titãs, né, na mitologia grega, eles foram presos. E eles tentaram voltar, sabendo que não iam voltar. Ou seja, o romantismo é o típico de pessoas desesperadas, sabendo que não vão sair do desespero. Porém, nesse desespero, esse desespero gera prazer. E esse medo, essa falta de controle se torna belo. Da mesma maneira, no romantismo, o sujeito vai além da realidade. Ele vai se refugiar no próprio interior ou vai num outro tempo, num outro espaço. E, finalmente, existe ironia no romantismo, que quando o homem se dá conta da própria limitação e tira uma dela, como Sócrates tirava quando era confrontado por seus opositores. Bom, em termos de temas característicos do romantismo, existe a negação do iluminismo. Então, nós vamos começar a entrar no irracional, nos sentimentos, nas loucuras, nos sonhos. Vamos fugir da realidade, então nós vamos
realmente entrar no Sehnsucht, né? O indivíduo é valorizado, cada um tem suas próprias perturbações, ele reflete a si mesmo, e quando ele se grupa, essa individualidade forma o nacionalismo. E aí, dentro desse nacionalismo, vai buscar coisas antigas, principalmente obras medievais gregas e todo o folclore. O homem retorna à religiosidade e espiritualidade que tinha sido condenada, de certa maneira, pelo iluminismo, e busca na fé, e retorna ao uso de práticas mágicas e ocultas, e às vezes até sem querer acaba fazendo descobertas científicas maravilhosas. O homem recupera a visão que ele está numa constante mudança, e assim ele começa a estudar moedas, a escrita, a linguagem, as antiguidades. Falar das figuras importantes do romantismo é chover no molhado, né? Para mim, o maior de todos, Victor Hugo, né? Notre Dame de Paris, Os Miseráveis, no Brasil, Alencar. Na poesia, o Byron é uma figura muito interessante, porque ele é romântico até o fim, né? E ele morre lutando pela independência da Grécia. Ele é inglês, vai até a Grécia para lutar pela independência, é o cúmulo do romantismo, e morre disso. Castro Alves, no Brasil. Na filosofia, Kant e Hegel, e na música, vários. Beethoven, que era um neoclássico, sai do neoclassicismo e entra num determinado momento no romantismo. Os outros, eu diria que os mais importantes são o Verdi e o Wagner. O Verdi, ambos, né? Tanto o Verdi como o Wagner, pelo nacionalismo que eles comunicam aos seus países, né? O Verdi chega a ser emocionado como Viva Verdi em Milão, na época que Milão está dominada pelos austríacos, e nesse momento Viva Verdi quer dizer Viva Vittorio Emanuele, Re d'Italia. E o Wagner, ele recria os Nibelungos e faz um monte de óperas em cima dos Nibelungos, e isso ajuda a reconstruir o nacionalismo alemão. Carlos Gomes é o grande representante romântico do Brasil na música. Desculpe, embaixo à direita, uma pintura tipicamente romântica, de um cara que nós não vamos falar. Pode seguir, Wagner. Romantismo, Jericó. O Jericó, ele morreu jovem, aos 33 anos. Ele é considerado amoral, antissocial, desesperado, maldito na época, né? A obra que eu acho principal aqui para mostrar essa jangada da Medusa não é a Medusa que nós estamos acostumados a ver, mas é uma Medusa, um barco, Medusa que naufraga. E aí existem várias maneiras de se salvar, e essa é pior, uma jangada que é abandonada ao mar. E nessa jangada estão 149 pessoas que ficam 12 dias entre a vida e a morte. E muitos morrem disso. No finzinho, pouquíssimos sobreviventes. E o Jericó chegou a visitar hospitais. Então, por exemplo, existe um cara totalmente pintado de amarelo, que é um doente de icterícia, que ele usou como modelo para fazer isso. Ele retratou o próprio amigo Delacroix. Delacroix é o cara que aparece mais à esquerda, morto, e assim por diante. E toda essa tragédia faz parte do romantismo, né? O próprio Jericó, ele frequentou hospícios, e não se sabe se de vontade própria ou não, mas ele pintou 10 figuras de monomaníacos, ou seja, a pessoa tem mania de alguma coisa. Essa figura aí que está representada embaixo à direita é a monomaníaca do jogo. E o que se diz é que a obsessão deforma os pensamentos e o que mais que eu ia falar? E torna a vida dramática. Ok. Pode seguir, Wagner. O próximo é Delacroix. Delacroix é romântico, né? E ele está sendo visto nessa figurinha do meio, empunhando um pincel e combatendo com Ingres
que está empunhando um lápis. O Ingres é neoclássico, vamos lembrar. E os dois estão na frente do Instituto de Paris, que o Delacroix queria entrar e o Ingres bloqueou. A primeira tentativa de entrada do Delacroix foi em 1828. Ele só conseguiu entrar uns 30 anos mais tarde. Bom, o Delacroix é obsessionado pela cor, tonalidades intensas, cenas dramáticas. No barco do Dante aparece o Dante e o Virgílio, né? Nítidos os dois. E ele foi denominado pelo Ingres apóstolo do feio, e ele retrucou dizendo que sem extrema ousadia não há beleza. E essa figura, à direita, abaixo, é o massacre de Chios, faz parte da guerra entre os gregos e os turcos, onde os turcos estão matando os gregos à torta e à direita, e os coitados nem estão resistindo. Acima à direita, a liberdade guiando o povo, que é alguma apologia do que está acontecendo na França em 1830, que está sendo derrubado o Império e instaurada uma república. Pode seguir, Wagner. Goya. Goya é espanhol. Ele tem uma característica interessante, que ele umedecia os pincéis com a boca. À esquerda aparecem os fuzilamentos de 3 de maio de 1808. E em 2 de maio de 1808, a Espanha se revoltou contra a invasão feita pelas tropas napoleônicas. E essa foi a represália. É interessante a figura central mais iluminada, né? Que está num tamanho muito maior que a dos outros. O Goya teve uma vida amorosa interessante. Disse que foi amante da Duquesa de Alba, e a Duquesa de Alba em 2 poses. La Maia desnuda, que aparece embaixo à esquerda, e La Maia vestida, que não aparece aqui. Mas a pose é a mesma, simplesmente ela está usando uma combinação. Por conta dessas 2 imagens, o Goya foi chamado na Inquisição, que nos países espanhóis era muito brava. Que mais? Aparece aí o Colosso, no centro à direita, né? Que seria uma imagem da Espanha lutando contra a invasão dos napoleônicos. Quando Goya ficou velho, ele se retirou num lugar chamado Quinta do Surdo, onde ele fez as pinturas negras. E o que existe aí é uma delas, que ficava na própria sala de jantar, que é o Saturno devorando um dos próprios filhos, para que os filhos não quisessem o trono dele. Sempre lembrando que depois ele foi destronado por Júpiter. Acho que está legal. Vamos em frente. O inglês, Turner. Esse cara, ele teve uma vida muito secreta, e o que contribuiu para essa vida ser mais secreta foi que um amigo dele, John Ruskin, ele destruiu boa parte dos trabalhos do próprio Turner, principalmente aqueles trabalhos mais pornográficos. Está muito nítido nos quatro a velocidade, a dramaticidade da natureza. E eu vou me fixar no baixo à direita, o combatente temerário. Então, eu já falei para vocês que Napoleão sofreu, embora ele não passe das batalhas navais, ele perdeu batalhas contra os ingleses. E uma das batalhas que ele perdeu foi perto da costa de Cádiz, onde os franceses, e naquela que mais tarde se revoltaram, contra os ingleses. E nesses ingleses, o comandante era um tal de Lord Nelson. Esse Lord Nelson estava num navio chamado Victory. E esse Victory, ele foi alvejado por um navio francês chamado Redoutable, temível, né? E o Nelson morreu em combate, embora ganhasse a batalha. Ato contínuo, o navio que estava atrás do Victory
Téméraire, que com nome francês era um navio inglês, foi para cima do Redoutable e acabou com ele. O que nós estamos vendo aí é simplesmente a cerimônia de aposentadoria do Téméraire. Então, ele está sendo rebocado por um rebocador, né, que está cuspindo fogo. Né? O rebocador é preto, cuspindo fogo. O Téméraire aparece branco, né? E uma boia aparece também à direita, no cantinho direito inferior, mostrando o fim do Téméraire e que seria também, como vocês veem no fundo, o fim melancólico dos navios à vela. Pode seguir. Constable. O Constable, ele ficou famoso nesse primeiro, à esquerda, alto, carroça com feno, e a partir daí ele começou a pintar um monte de paisagens, né? Muitas vezes relacionando a paisagem com o homem, né? E sem que o homem se sobreponha à paisagem. Eu diria que o mais típico seria o da direita, baixa, onde ele pinta nuvens, que é um motivo recorrente na pintura dele, né? E onde fica claro a pintura como ciência a ser curtida, como investigação das leis da natureza. Nos esboços, esse Constable, ele registrava a hora, a direção e a força do vento. Nesse quadro baixo à direita, isso fica muito claro. Ok, pode seguir, vai. Gente, estou tentando ocupar no máximo 1h30. Outro pintor romântico famoso francês é o Camille Corot. Ele chegou a ser elogiado de outras épocas, tipo Baudelaire, que é um escritor, e tipo Pissarro, que é um pintor impressionista. E o maior elogio veio do próprio Monet, que ele disse: só há um grande mestre, Corot. Dentro dele, depois dele, nós não somos nada. Esse cara não seria provavelmente um impressionista, se não fossem 2 senões. O primeiro senão é que ele usa o preto. Os impressionistas tentaram abolir a tinta preta. E a segunda característica dele, que não o recomenda como impressionista, é que ele não produz ao ar livre, como a grande maioria. Na verdade, ele vai ao ar livre, ele faz o esboço, aí ele se muda para a tranquilidade do ateliê e manda ver os seus quadros. Pode seguir, vai. No Brasil, Debré e Vitor Meirelles. Os 3 à esquerda se referem ao Debré, os 4 à direita ao Meirelles. O Debré veio da França como parte da missão artística encomendada por Dojos. Ele é muito neoclássico nos traços, mas ele também escreve, e nos textos ele é muito romântico. Ele escreveu um livro chamado Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Análises posteriores criaram várias dúvidas, até que ponto ele plagiou outras obras do tipo, e até que ponto realmente ele viajou pelo Brasil, porque boa parte do que ele via no Brasil estava à mão, no próprio Rio de Janeiro. Tem um depoimento que eu acho interessante. Deixa eu ver se eu acho. Ao passo que Rugendas, que é um alemão da mesma época, se preocupa com a descrição dos tipos de escravos, identificando tribo de origem, corte de cabelo, joias ou fisionomia, Debré mostra negros em situações particulares. Então, por exemplo, uma vez ele mostra um negro feiticeiro com uniforme militar, de casaca, laço no chapéu, peruca, sabre, meia sapatos, traçando com bastão um círculo no chão. Ao Debré se deve um primeiro esboço da bandeira brasileira. Então, vocês notam que tem o verde e amarelo, só que o verde não é das matas, né? O verde é da casa dos Bragança. O amarelo é da casa dos Habsburgo, da Imperatriz. Da Imperatriz casada com Dom Pedro, né? Aí aparecem as estrelas, que são as várias províncias. Isso, Leopoldina.
as várias províncias, inclusive Uruguai, né? E assim por diante, e tudo isso foi mais ou menos transmutado de uma forma mais livre para a atual bandeira brasileira. Eu tive que escolher entre o Vítor Meirelles e o Pedro Américo. Os dois são contemporâneos e rivais. E eles fatiaram realmente a produção, né? Por exemplo, enquanto o Meirelles pintou a Batalha de Guararapes embaixo à direita, o Pedro Américo pintou a Batalha do Havaí na Guerra do Paraguai. Essa é a primeira missa. Eu falei embaixo à direita. A primeira missa é no alto à direita, né? Isso. E no alto à direita, a primeira missa, que é uma fiel reconstituição da carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive o Índio Velho. E o que a gente tem no meio, lá da linha de baixo, é um molde que ele usou para pintar a Batalha do Riachuelo, que ele também pintou, e sendo que ele foi o artista oficial do Segundo Reinado. Qual a origem do verde mesmo? Oi, origem do verde é Bragança. Bragança. A Obrigado. família portuguesa. Obrigado. E amarelo, os Habsburgo da Leopoldina. Leopoldina. Isso. Bom, ele foi reabilitado, né? E hoje em dia ele seria considerado o pai da pintura moderna por muitos. Pode seguir, Wagner. Bom, esse é o único exemplar que nós temos de pintura realista. E o cara que vai fazer isso é o Gustave Courbet. O realismo no século XIX, para fins de pintura, ele durou pouco. Durou muito pouco, e poderíamos dizer que praticamente foi só o Courbet e o Millet que foram os artistas principais. Ao contrário, por exemplo, nas letras, né, onde, só para citar dois nomes, Eça de Queiroz e Machado de Assis. São exemplares maravilhosos. Como a grande maioria dos artistas da época, o Courbet foi desprezado pela crítica. Então, aquilo que nós temos no alto à esquerda, no Enterro em Ornans, é a glorificação da vulgaridade para a crítica. Notem os homens de lado, logo abaixo, o Sono. No Sono, ele retratou, na época, a amante de outro pintor famoso, Whistler, que depois seria sua própria amante, a famosa Jo. Embaixo, à esquerda, ele se encontra com um ricaço que vai ser o seu protetor daí por diante, né? E essa tela se chama Bonjour, Monsieur Courbet. Ela está mais ou menos baseada no Judeu Errante. Embaixo, no meio, Courbet está sendo retratado, pintado por si mesmo, né? Ele era, falei, um comilão, e era também um beberrão, muito amante da cerveja. Algumas críticas que foram feitas frases dele próprio, que um objeto abstrato, o invisível, não encaixa na pintura. A pintura do belo é diretamente proporcional à potência de percepção do artista, e eu não pertenço a uma academia, nem um sistema. Só pertence à liberdade. Ok. Pode virar, Wagner. Bom, daqui por diante eu vou entrar num terreno perigoso que eu conheço muito pouco, e eu vou correr um pouco também, porque não há muito a dizer. Então, vamos falar de revivalismo. Então, no século XIX, são revivenciados vários modelos arquitetônicos de épocas anteriores, até o neomicênico, que vem antes do grego, né? E aí existem os clássicos, os medievais e os mistos. Eu tive muita dificuldade em entender por que da classificação de alguns deles, né? Então, estou apresentando desde que duas fontes me digam a mesma coisa. Esse Schinkel era arquiteto e pintor. Então, ele pintou, por exemplo, um domo gótico sobre as águas embaixo à esquerda. Existem duas outras obras alemãs dele à direita. O fundo do que está escrito
mostra uma igreja que vocês devem cansar de conhecer de São Paulo, Nossa Senhora do Brasil, e também está tá revitalizada, né? Pode seguir, Wagner. Um arquiteto importante do período é Viollet-le-Duc, que, em geral, ele cuida de restauração de lugares, tipo Notre-Dame, que nós vimos no Gótico, tipo Mont Saint-Michel, tipo a cidade com 3 muralhas de Carcassonne, tipo a Basílica de Vézelay, de onde partiam os peregrinos. E esse castelo de Pierrefonds, ele viu a construção original, que já estava totalmente deteriorada, e reconstruiu a partir do zero. Ele foi muito criticado por John Ruskin, que é o grande crítico inglês da época, porque ele restaurava de acordo com o estilo da época, ao contrário de Ruskin, que defendia um purismo maior. Pode seguir. Mais alguns exemplos. Do lado esquerdo, o neoclássico. A Porta de Brandeburgo, em Berlim, o Capitólio de Washington. Do lado direito, a Catedral de Mônaco, onde estão enterrados Grace Kelly e o Príncipe Rainier. Embaixo, vocês me desculpem, mas o Roberto insistiu para que eu fizesse uma homenagem a Pádua, dizendo que até agora, em todos os capítulos, ele sempre tinha falado de Pádua. Então, existe em Pádua uma construção exemplar chamada Café Pedrocchi, que existe até hoje, né? Que foi construída mais ou menos em 1836 e que está classificada como neorromânico, e eu não consigo entender essas pontas góticas. Para mim, isso é eclético. Mas, enfim, 2 caras falaram que é neorromânico, beleza. Esse Café Pedrocchi tem importância na Itália, na unificação da Itália, porque foi morto um estudante lá dentro por tropas austríacas, e isso criou mais uma onda de nacionalismo fervente em 1848, e essa onda foi transplantada para o hino da Universidade de Pádua, que se canta até hoje, reportando esse fato. Só um detalhe, por favor. Esse café, ele fica 24 horas por dia aberto, ele nunca fecha. Diz que não tem portas esse Café Pedrocchi, tá certo? Exatamente por ficar 24 horas por dia aberto. Desculpa, hein? Na verdade, ele fechou na Primeira Guerra, tá? Em 1916, ele foi fechado. E, a partir daí, quando a vida continuou, ele continuou aberto 24 horas. Perfeito. Isso. Do lado direito, vocês têm um estilo pesadão, né? Tipicamente alemão, os alemães me perdoem, é o Politécnico de Karlsruhe, que está construído no estilo de arco redondo, que é muito visível, né? E é uma característica da arquitetura alemã da época. Pode seguir, velho. Neogótico. Peguei 2 exemplos, o Palácio de Westminster, em Londres, e o Palácio Episcopal de Astorga. Astorga fica na Espanha, portanto, essa obra é de quem? Da Espanha? Sagrada Família. O famoso Gaudí, né? Gaudí. Do lado direito, 2 obras da arquitetura neorrenascimentista, que são a Basílica de Santo Estevão, em Budapeste, e a monumental Galeria Vittorio Emanuele, em Milão. Se vocês olharem, se a figura fosse um pouco maior à direita, vocês veriam o Duomo, né? Ok, pode seguir, Wagner. Aí nós temos exemplos de barroco, né? A maravilhosa Ópera Nova de Paris, o Palácio Akasaka de Tóquio, o Museu Bode em Berlim, que fica na mesma ilha onde fica o Museu de Pérgamo, e a Ópera de Dresden, que foi reconstruída, porque Dresden foi uma das cidades que mais sofreu na Segunda Guerra. Olha adiante, Wagner. Finalmente, neomourisco e eclético. Então, do lado esquerdo, uma sinagoga espanhola em Praga, o Royal Pavilion de Brighton, e à direita, essa coisa estranha, né? Esse Palácio Nacional da Pena, em Sintra, Portugal, e a Palestrina Chinesa em Palermo. Na verdade, o eclético é que quando você não sabe classificar, ou tem várias, né? Ou nenhuma das anteriores, aí você joga para o eclético. Pode seguir.
Vamos falar dos Macchiaioli. Os Macchiaioli seriam os precursores tanto do impressionismo como do Modigliani. É uma técnica que explora o claro-escuro e nos efeitos de borrões. Borrão, em italiano é macchia. E esses borrões são de cores distintas, encostados ou superpostos, e esse pessoal daí, dos Macchiaioli, que é uma confraria de umas poucas pessoas, se recusa em pintar temas históricos e alegóricos e pinta ao ar livre, a natureza, o cotidiano, e vocês veem o maior representante deles, o Giovanni Fattori, Fossas Romanas e Muro Branco, onde fica claro a importância do muro até para dar a perspectiva da coisa. Tinha um quadro deles, mas o quadro não dá para ver muita coisa. Eu preferi uma fotografia onde o Fattori é muito provavelmente o segundo cara da linha de baixo da esquerda para a direita. O que eles têm de interessante é a vinculação ideológica ao Risorgimento. O Risorgimento seria aquele movimento na Itália de ressurgir, ou seja, a Itália para os italianos. Os caras, no fundo, eles pintam e participam de atividades relativas ao Risorgimento. Pode seguir, Wagner. Finalmente, impressionistas. Ele aproveita algumas premissas do romantismo e do realismo, que são tanto o histórico como o religioso profano ficam em pé de igualdade, o sujeito não vem tanto ao caso, a pintura de paisagens é redescoberta, o artista pode ser rebelde às convenções, eu não tenho mais foco no desenho, como teriam os neoclássicos, mas tenho foco na cor, e eu quero externalizar as minhas emoções. O que ajuda bastante a vinda do impressionismo aparecem em Paris, que é o ponto central, cenas do cotidiano na arte chinesa e japonesa. O próprio Van Gogh vai ser referindo isso mais adiante. A invenção da máquina fotográfica. Um livro, não me lembro o autor, de leis de justaposição das cores. E, finalmente, a chance de você ter telas menores e poder carregar cavaletes pequenos de cor sem ter que montar a sua tinta a partir de pós de pigmento, o que permite a pintura ao ar livre. A paisagem deixa de ser um aditivo e encapsula as figuras, então a paisagem é importante. E a primeira manifestação oficial aparece no Nadar, em 1874. E é onde é exposto esse quadro que vocês veem à direita, Impressão Sol Nascente, do Monet. E aí os críticos, para variar, caem matando. Quanta liberdade, que arte mais confortável, que porcaria. Né? Características do impressionismo, o contraste entre luz e sombra, cores vivas e fortes, a supressão do preto, na medida do possível, e muita sombra representada pelo azul, que nós veremos melhor com o Renoir. Você pode escolher para representar paisagens urbanas, paisagens naturais ou pessoas em movimento. Paisagens naturais seria típico do Monet, pessoas em movimento típico do Degas ou do Renoir. O Cézanne e o Van Gogh, eles se filiam ao impressionismo num determinado momento, mas o Seurat, ele inaugura o pontilhismo. O Cézanne vai para o lado do precursor do cubismo, e o Van Gogh é o precursor do impressionismo. Mais próximos do impressionismo na pintura estão o naturalismo na literatura. O cara principal é o Zola. O Zola fez grandes opúsculos em cima do caso, meu Deus do céu, Dreyfus, que nós falamos faz pouco. O Ravel e o Debussy na música são naturalistas, nitidamente. E um cara que ajudou muito a sobrevida do impressionismo, um poeta, Charles Baudelaire, que escreveu As Flores do Mal. É um poeta mais para simbolista que para naturalista, né? Mas ele foi muito amigo de todos eles e foi um crítico da pintura deles, um crítico positivo da pintura.
Na figura abaixo, a gente vê quanto tempo cada um ficou impressionista, né? Tirando Basile, que morreu cedo, a gente poderia dizer que a pintura impressionista começa com Manet, atinge o seu máximo com Monet, que vai ficar impressionista, e termina com Cézanne, que sai do movimento perto de 1900. Pode seguir, Wagner. Manet, ele também ficou famoso como gravador e ilustrador, como amigo Gustave Doré. Ele fez uma oposição muito grande ao Salão Oficial dos Artistas Franceses, onde só vinham obras aceitas, né, pelo júri, né? E ele conseguiu, com isso, montar um salão paralelo, Salão dos Recusados. Então, as obras que não iam para o salão oficial poderiam ir para o Salão dos Recusados, e essas duas dele à esquerda vão para o Salão de Recusados. A primeira, né, o Almoço na Relva, foi taxado de insulto moral. O de baixo, Olímpia, foi recebido por um crítico como a arte afundou tanto que nem merece censura. O Manet, na verdade, ele usava a família, os amigos, os críticos amigos, como modelos. Mas, para esses dois quadros, ele usou uma modelo profissional, né? E Olímpia, além de tudo aquilo que a figura mostra, que são, por exemplo, a orquídea na orelha, as pérolas na cama do lado dela, as flores que recebe de um admirador, ela está encarando feio, né? Está encarando firme, e Olímpia é o nome das prostitutas na época na França. Então ele realmente escandalizou tudo que tinha direito. Finalmente, à direita, a gente tem o Bar do Folies Bergère. O Bar do Folies Bergère mostra uma moça totalmente desencanada, enquanto o pessoal curte lá dentro. E é um dos últimos quadros do Manet e representa provavelmente a despedida da vida dele. Manet, na verdade, é um traço de união entre realismo e impressionismo, e ele também é ao contrário dos demais. Pode seguir. Degas. Degas, ele tinha um temperamento meio avesso, né, a pessoas. Ele foi apelidado de urso. Ele era colecionador, perfeccionista. Ele pintou várias vezes a mesma cena até ficar satisfeito. E o que nós temos aqui do lado direito de baixo, né, é o absinto. É a única tela depressiva dele. Ele apresenta uma mulher tomando absinto, totalmente desconsolada, e do lado um homem distraído com alguma outra coisa. Do lado esquerdo tem aula de dança na antiga ópera, que depois ficou o ateliê dele. O que nós temos aí de importante? Nós temos, volta e meia, alguma coisa vermelha, tipo esse tufo no cabelo das mocinhas na frente, e alguma coisa em vermelho na mão de uma mocinha lá no meio, e no chapéu de um rapaz que está beijando a bailarina. Tem uma perspectiva fantástica. Tem alguns elementos que podem parecer meio estranhos, por exemplo, o cachorro na linha inferior, bem no meio, ou o regador. O regador é importante porque o piso tinha que ser umedecido para as bailarinas. Que mais? O detalhe da mocinha escondida por aquela que está sentada no piano arrumando o brinco, e assim por diante. É uma obra-prima. O próprio cara, o chefe, né, que está olhando nesse momento a bailarina principal, ele às vezes em posições distintas até chegar nessa posição final. Que mais a gente pode falar aqui? Lá no fundo do quadro, Carlos, desculpa, no fundo do quadro, uma vez eu li que seriam as mães dessas meninas que estão treinando aí. Então, enquanto elas treinam, as mães ficam esperando lá no fundo do salão. Uhum. E o grande mérito aí do Degas é representar uma aula de pintura como ela é. Quer dizer, não está se pintando uma bonita bailarina na sua melhor pose. Está se representando uma aula de dança. Aí algumas frases dele. Inspiração, espontaneidade e temperamento, não sei nada. Ou quando eu estou trabalhando, mesmo que seja por algumas horas, eu me sinto culpado e estúpido.
Pode seguir, Wagner. Demorou, mas chegamos no Monet. Bom, eu estou mostrando aqui só 2 exemplos grandes do Monet, que, por sinal, é meu favorito, né? E o primeiro é da Catedral de Rouen. O Monet ele tem o grande mérito de encontrar e incorporar ao impressionismo Durand Ruel, que foi o marchand que mais lutou pela divulgação e aceitação do grupo. O que o Monet faz? No inverno de 92, 93, ele se instala perto da Catedral de Rouen, num prédio que ele consegue ver a catedral, e fica a 30 metros, mais ou menos, da catedral, e ele faz 18 vistas dessa catedral em horas diferentes do dia. Então, no ateliê dele, tem vários quadros incompletos que ele vai retomar no dia seguinte, se o tempo não conspirar. Né? Então, notem a catedral como seria vista na época, né? O esquema da catedral. Notem embaixo a visão que o Monet teria da catedral, né? E uma dessas 18 pinturas do Monet. O interessante do Monet é que ele sempre dilui, ou quase sempre dilui, o branco, com o branco, as tintas originais. E com isso daqui ele consegue criar grandes efeitos de luminosidade. Ao ponto dele mesmo exclamar, tudo se transforma, até mesmo a pedra. Pode seguir, Vânia. Isso aqui é Giverny. Monet se mudou para Giverny antes de Rouen, mas só ocupou efetivamente depois. Né? À esquerda a gente vê uma das obras primeiras quando ele estava em Giverny, e à direita algumas últimas. Então, nessas últimas, bom, eu vou explicar depois. O importante é o seguinte, que o que ele acha, né? O tema é uma coisa secundária. Eu só quero reproduzir o que existe entre o tema e mim. E no final da vida, o objeto do quadro, que seria a ponte, por exemplo, à esquerda e à direita, desaparece. Né? A realidade transfigurada. Então, a gente começa a ter sintoma do abstracionismo. Nessa época, o Monet já sofria de catarata e não tinha os melhores movimentos. Né? Tanto que o Cézanne exclama, o Monet era apenas um olho, mas, pelo amor de Deus, que olho. Né? Pode seguir, Wagner. Eu estou deixando o melhor para janeiro, tá? O Renoir e Monet foram muito amigos. Né? Aliás, os impressionistas foram muito amigos. E a maioria, quando não tinha dinheiro, recorria ao Manet, que era o único rico de todos eles. Né? O Renoir e o Monet podiam ser vistos muito frequentemente pintando juntos, né? No começo de carreira. Então, existe um balneário chamado Grenouillère, onde eles pintavam um do lado do outro. Uma característica interessante, Pissarro e Renoir também eram amigos, e o Renoir é um cara muito amigável, né? E o Pissarro queria atear fogo ao Louvre. Notem que o Louvre, até hoje, né, não mostra os impressionistas. E o Renoir, ele visitava o Louvre se ele pudesse todo dia. O interessante desses 2 quadros, né, os guarda-chuvas e o baile no Moulin de la Galette, a quantidade de azul que aparece, né? E o Renoir trabalhava muito tanto com o azul ultramar quanto com o azul cobalto. Né? E ele também desenhou vários nus. E ele dizia: nunca vou nenhum nu até eu poder beliscá-lo. Notem a luz entrando e iluminando um baile, né? No Moulin de la Galette. Esse Moulin de la Galette fica em Montmartre, que foi um dos grandes conjuntos habitacionais dos impressionistas. Todos eles, de uma época da vida ou a outra, moraram em Montmartre. Hoje em dia, quem passa na rua Le Pic, em Montmartre, vê um cartão dizendo: olha, aqui Van Gogh se hospedou junto com seu irmão Theo. E houve um segundo bairro boêmio, também bom, bonito e barato como Montmartre, que foi Montparnasse, e a maioria deles,
e de outros em épocas seguintes, também ficou em Montparnasse. Pode seguir, Wagner. Aqui nós temos o Moço dos Remadores. Esse O Moço dos Remadores é uma obra-prima de Renoir, e eu escolhi porque ele mostra toda a alegria de viver do Renoir. Né? Tudo é real, né? E foi montado de acordo. Então, vocês veem identificados pelos números os vários grupos de pessoas que aparecem aí, incluindo o proprietário do estabelecimento, de camiseta à esquerda, o remador, de camiseta à direita, um jornalista em pé e conversando com a menina que conversa também com o remador, um mágico de cartola no alto, mais ou menos no meio, de chapéu, o hipnotizador, e assim por diante, e barcos ao fundo. Essa cena foi realmente montada propositalmente pelo organizador, o Barão Barbier, inclusive os barcos. Ele pediu que os barcos passassem pelo Sena, que se vê ao fundo, naquele momento. E a crítica melhor que esse quadro recebeu é que os impressionistas atingem o máximo de sua arte quando eles pintam os domingos na França. Próximo, Wagner. Esqueci de falar o seguinte, que muitas vezes o Renoir ele começava a pintar o quadro a partir de uma sombra azulada. Então ele escolhia o ponto onde tinha uma sombra azulada e isso guiava para representar o resto do quadro. Ok. Próximo. Impressionismo, ponto de interrogação. Rodin. Rodin é impressionista? Well. Algumas obras dele. Primeira, à esquerda, no alto, Victor Hugo no exílio, na Inglaterra. Segunda, uma obra inacabada, A Porta do Inferno de Dante, que tem 180 figuras, e uma dessas figuras deveria ter sido o Pensador. E depois foi ampliado, né? O Beijo, e embaixo Os Burgueses de Calais, que eu acho a obra talvez mais representativa do Rodin. Esses Burgueses de Calais, a história é a seguinte: guerra da França contra a Inglaterra ganha, e ela exige que seis voluntários moradores da cidade se apresentem para o rei da Inglaterra com as chaves da cidade, descalços, humildes, né? E aí ele representa os seis. Do sexto, vocês só conseguem ver um braço, pertinho da cabeça do terceiro, tá? E aí estão os seis burgueses, e foi uma briga, porque o Rodin tinha criado figuras de 2 metros e tinham imposto um pedestal. E aí ele falou, não quero pedestal, eu quero que eles fiquem à vista normal. E com essa ideia, ele dava para quem olhava uma sensação de movimento para frente das figuras muito interessante. Mas, no fim, os caras brigaram tanto que acabaram ganhando e botaram um pedestal até de acordo com o Rodin. Ele foi designer, em tempo parcial, da fábrica de porcelana de Sèvres. E isso ajudou muito a modelagem dele, né? Foi criticado na época, como todo mundo, e tem um depoimento de um brasileiro que diz: ele foi um escultor que valorizou as sensações imediatas. Vou ler o que mais ele disse. É difícil julgar Rodin, porque suas obras mais significativas, como O Beijo, O Pensador, apresentam patéticas sugestões góticas, a luminosidade dos impressionistas e a sobriedade dos gregos. Em resumo, o escultor que valorizou as sensações imediatas. Pode seguir, Wagner. Eis o segundo italiano. Esse cara realmente é um impressionista. Medardo Rosso. Ele foi escultor em cera, terracota, bronze, gesso. Ele foi fotógrafo e desenhista. E, por exemplo, nós vemos uma mulher deitada à vista de costas. Ele representou um doente no hospital à direita, abaixo. Mas as maiores obras dele são de meninos. Então, ele fez uma porção de meninos, inclusive meninos das ruas de Nápoles, que ele representava. Os Cunizzi. Aliás, o bico dos Cunizzi está fechado, né?
Esse Etchepuer, o menino do Nazaré, que seria a escultura que está no meio, é tão impressionante que foi colocada uma cópia dela em cima do túmulo dele. Frases dele: na arte, o que mais me importa é fazer esquecer a matéria. A arte não se deve ligar à arquitetura, nem se prestar a embelezar um salão, nem deve ser feita para agradar. E ele foi um inspirador do Gonzaguinha, naquela frase, né? Eu fico, como é que é? Eu fico com a pureza das respostas das crianças, e a vida é bonita, é bonita, é bonita. Pode seguir, Wagner. Ferro, a grande causa é a Revolução Industrial, com a produção de aço de gusa. Em geral, o ferro se presta para coberturas, ou para alguns tipos de prédios que podem ser vazados, tipicamente pontes, ou para sustentar, por exemplo, vidros, como é o caso do Crystal Palace, que a gente vê embaixo à esquerda. O Crystal Palace, em 80 e poucos anos, até ser destruído por um incêndio. O time de futebol do Crystal Palace continua até hoje. No alto à esquerda, você tem uma estação, a estação principal de Frankfurt, e outras estações também foram construídas com base no ferro, tipo a Gare du Nord do Paris. E uma estação de Londres, que eu não me lembro mais qual é, a estação King's Cross de Londres. À direita, embaixo, tem uma fotografia da fase de montagem da Torre Eiffel. Na verdade, esse arco que vocês veem embaixo, vamos dizer, do primeiro andar, ele vai até lá embaixo, no fim, e é muito interessante verificar a evolução da arquitetura de construção. Então, dá para ter uma ideia disso. E mesmo assim, você vai ver que esse arco, ele faz parte da estrutura, né? Ele não é nada de especial. O que importa é que, a partir disso, nos Estados Unidos, no fim do século, em Chicago em particular, são construídos os primeiros arranha-céus. E em Nova York, no começo já do século seguinte, já aparecem os outros. O primeiro arranha-céu de Chicago vai ter 10 andares. Aí, vendo que 10 andares aguenta, o pessoal faz mais 2. Tem também aí representado uma ponte Maria Pia, que cruza o Douro, né, na cidade do Porto, e que hoje em dia está desativado. Pode seguir, Wagner. Nossa. Com muito medo no coração, vou falar alguma coisa de urbanismo, né? E, de novo, é da Revolução Industrial, tanto para o bem como para o mal. Se, por um lado, existe uma explosão populacional grande, em subúrbios não planejados, com todos os problemas, principalmente de higiene, aparecem novas estruturas, tipo esgotos, aquedutos, linhas de bonde e instrumentos de controle e planejamento do território. Aquela salina, né, de ar vicinal que nós vimos no neoclássico aparece nessa época com uma nova ideia, uma proposta de socialismo utópico de uma cidade ideal onde mora a classe proletária, né? O maior representante disso é o inglês Richard Owen, apesar que a cidade foi construída no estado de Indiana, nos Estados Unidos. E em 1857, Viena faz o seu ringue, arborizado em volta do centro medieval, e ela é seguida prontamente por Paris, por Londres e por até Florença. Em 1857, Ildefonso Cerdá cria o plano de expansão de Barcelona, quer dizer, uma série de ruas, né, que se cruzam formando tipicamente quadrados e volta e meia atravessados por algumas diagonais, sendo que uma diagonal é uma importante artéria de Barcelona até hoje. E, finalmente, já no Império de Napoleão III, Haussmann transforma Paris. Então, a cidade é reurbanizada e o exemplo mais emblemático dessa urbanização é em volta, as 8 avenidas que se cruzam em volta do Arco do Triunfo. Pode seguir, vai. Falta pouquíssimo. Uma dica de turismo. Se você estiver de Paris, num dia de romance, pegue o metrô
vai à Estação Saint-Lazare, que está aqui representada por um quadro maravilhoso do Monet, né, onde você vê a fumaça azul da locomotiva, as nuvens cinzentas, a claridade que entra pela claraboia e gera alguma coisa amarela. Né? Então, Saint-Lazare, você toma um trem na direção de Rouen. Você pode ir até Rouen, porque você pode ver a catedral. Você pode descer um pouco antes em Vernon, 50 minutos de Paris. Esse daqui não foi modificado, tá? Esse tempo é um tempo antigo, mas os trens que atendem a estação Saint-Lazare são antigos. Aí você pega um ônibus ou aluga uma bicicleta e 7 quilômetros depois, Wagner, você chega em Giverny. E você visita toda essa maravilha que o Monet pintou. Gente, muito obrigado. Muito bom. Desculpa por ter extrapolado a hora. E até segunda. Ou até já. Muito legal, cara. Muito bom, Carlos. Espetacular. Parabéns, hein? Parabéns. Espetacular. Espetacular. Muito bom. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Ok. Bom, muito legal. Na semana que vem nós vamos ter a Ana Grimaldi, né? Com a apresentação dela. Eu coloquei no grupo a programação até o final do ano e a nossa ideia é terminar com o estudo do livro até o final desse ano, né? E no ano que vem, daí nós vamos começar a ver outros assuntos, mas em mais profundidade. Então, essa é a ideia, né? De ver em mais Inclusive os profundidade. impressionistas, né, Wagner? Sim. Fala. Inclusive os impressionistas, que eu só dei uma voada rápida por cima. Sim, esse expressionista aqui foi uma visão geral. A ideia é ter uma apresentação no ano que vem mais detalhada, só sobre os impressionistas, né? Então, essa é a ideia. Bom, pessoal, então, ficamos por aqui, né? E até a semana que vem, tá bom? Tchau, turma. Obrigado. Obrigado. Valeu, parabéns. Obrigado, parabéns. Muito legal. Boa noite. Excelente apresentação. Excelente. Parabéns. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Carlos. Muito legal mesmo. Tá, obrigada. Tchau. Tchau, Wagner. Tchau, Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Vou desligar.